Vaga para Product Owner, pré-req ou desejável, certificação PSPO, CSPO. Então, não sou eu que estou dizendo, não é o Joãozinho, a Mariazinha, é o mercado que pede, o mercado que pede. Então não tem outro argumento mais forte, melhor do que o mercado. Ah, mas a certificação é isso, aquilo. Não importa. Se o mercado pede, você tem que ir lá estudar e tirar a certificação, ponto. Para de ficar discutindo se funciona, se não funciona. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mais uma aula da série Quero Ser Product Owner, quero ser PO. Aqui eu vou te mostrar como é que você sai do zero e se torna um PO casca grossa em até 60 dias, mesmo sem conhecer tecnologia. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners, verdadeiros líderes de produto, e na nossa 23ª aula, o tema é: o que é avaliado na certificação PSPO1, a certificação de PO? Quanto tempo de estudo é o ideal? Será que ainda vale a pena? Então, é isso que a gente vai considerar hoje. O mercado não está fácil, né? O mercado não está fácil. Eu não sei se você viu, hoje saiu uma notícia de que a Amazon vai demitir, no mínimo, 18 mil pessoas. É isso mesmo. A Amazon vai demitir 18 mil pessoas, no mínimo. E aí o presidente da empresa falou, não, isso é o mínimo. A gente vai demitir mais. Então a gente está num cenário bem complicado. Várias profissões estão sendo substituídas por máquina. Está se falando nos últimos meses, como nunca se falou antes, em inteligência artificial, que está vindo aí para substituir vários tipos de trabalho. A gente está tendo uma crise mundial. Ela talvez ainda não tenha chegado aqui no Brasil, talvez não tenha te afetado. Às vezes sim, às vezes não. Legal? Mas o que eu quero falar para você é que essa situação, ela realmente é muito difícil, ela desgasta a gente. O mercado não tá fácil, não. O mercado não tá fácil. Quando eu falo tanto aqui sobre ser PO, sobre ser Product Owner, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo e defendo de que você sendo um PO, um líder de produto, você se torna não mais ou não apenas uma pecinha em toda a engrenagem que é a organização. Quando eu falo que você tem uma grande oportunidade hoje no mercado de ser o PO casca grossa, o líder de produto casca grossa, eu digo que você pode e deve se tornar não uma peça a mais na organização, mas uma peça-chave em toda a engrenagem que é a organização. Então, se tornando esse líder de produto, se tornando esse PO casca grossa, é isso. É se tornar não a pecinha, mas uma das peças-chave dentro de toda a organização. O que é a certificação? Vamos começar a falar um pouquinho sobre a certificação PSPO. A certificação PSPO, ela é voltada para pessoas que querem trabalhar com produto, que querem tirar a certificação, e ela é muito focada na atuação do PO, muito voltada para o framework Scrum. É claro que quando a gente fala de um líder de produto, quando a gente fala de um PO, a gente está falando de um líder de produto que tem um escopo muito maior do que apenas se preocupar com o framework Scrum ou talvez com a gestão do backlog. Então a missão desse líder de produto é muito maior. Porém, essa certificação é uma certificação da Scrum.org. Então, essa certificação, que ela é da Scrum.org, ela é uma certificação que testa os teus conhecimentos básicos como PO, no papel de um Product Owner. Então, ela vai testar você em vários conhecimentos e é uma certificação voltada para quem está ali iniciando no mercado de produto. Talvez você diga assim, mas Marcelo, eu conheço gente que não tem certificação e que trabalha com produto. É verdade, isso pode acontecer, isso vai acontecer. Com certeza isso vai acontecer. Agora, para quem está começando ali na área, e até para pessoas que já estão na área de produto, já estão trabalhando como PO, elas sentem essa necessidade de quê? De tirar a certificação. E principalmente quem está iniciando a sua jornada como Product Owner, é super recomendado que olhe com carinho para essa certificação. Por quê? Porque o mercado pede. Mais do que pede, o mercado cobra a certificação. Legal? Então, é uma certificação voltada para profissionais que estão nessa jornada de produto, de se tornarem líderes de produto através do papel do Product Owner. Ela foi criada pela Scrum.org e ela tem lá um custo, um investimento considerável para que você faça essa certificação. O grande
X dessa certificação, e que talvez seja uma coisa assim bem bacana, é que se você não tem todo mundo, existe uma quantidade boa de pessoas que têm essa certificação, mas não é aquela certificação que todo mundo tem. Ela não é uma certificação tão simples ou tão fácil assim. Ela é uma certificação trabalhosa. Se eu pudesse dar um nome para ela, eu diria que é uma certificação trabalhosa. Como assim, Marcelo? Uma certificação trabalhosa. Como assim? Não entendi. É o seguinte, não é uma certificação difícil. Não é aquela certificação que você vai ter que fazer conta, entender derivada, integral, nada disso. Mas é o tipo de certificação que você vai ter que estudar bastante, bastante. Olha a pergunta aqui do Rodrigo. Estou iniciando nessa área, então ela é um divisor de águas? Para quem está iniciando, Rodrigo, principalmente, sim, ela é um divisor de águas. E por que ela é um divisor de águas? Porque na hora que você for enviar o teu currículo para uma vaga de PO, a certificação, em vários casos, ela é exigida. Desejável ter a certificação ou pré-requisito, certificação em produto, PSPO ou CSPO. Eu falo muito e gosto muito da certificação PSPO. Por quê? Eu sempre bato nessa tecla. Pessoal, eu não gosto de ficar preso a nenhum tipo de organização. Quando eu falo que eu não gosto de ficar preso, o que isso significa? Isso significa que, assim, eu quero tirar minha certificação, eu quero passar pela jornada de estudar para a certificação, eu vou estudar ali um certo tempo, eu vou tirar a certificação e tchau, acabou. Certificação a partir de agora é minha, ninguém vai tirar. Então, isso acontece muito com a certificação PSPO. Você estuda durante um tempo, e a gente vai falar sobre essa preparação. Você vai tirar, você vai passar no exame, você vai fazer o exame, 80 questões, em 60 minutos, e acabou. Certificação é sua. Você não precisa mais pagar nada, além do valor do investimento do exame. Já a certificação CSPO, da Scrum Alliance, que é aquela certificação também muito boa. Por que eu evito esse tipo de certificação? Não é nem pelo conteúdo, porque o conteúdo é mesmo. É um outro instituto? É. E é um instituto também muito sério, porque é um instituto de um dos signatários do Manifesto Ágil, assim como o da Scrum.org. Só que qual é o problema da certificação CSPO? Primeiro, de 2 em 2 anos, você tem que renovar. Você tem que pagar um dinheiro, porque senão eles tiram a tua certificação. E aí você diz lá, mas eu tenho um númerozinho da certificação, mas não vai aparecer lá que você é certificado. Então, quando você começa com essa dependência de que assim, não, você tira a certificação, você faz a prova, você faz o exame, mas você tem que renovar de 2 em 2 anos. Só para você ter uma ideia, eu conheço muita gente que faz a CSPO, não sabe que precisa renovar, olha só isso. Passam-se 2 anos e a pessoa, ué, eu tenho que renovar? Pequeno gafanhoto, me dá as tuas estalecas para cá. É isso aí, me dá a tua estaleca para cá. Eu acho que é algo em torno em 50, 70 doletas lá. Olha, e eu não gosto de ficar pagando por algo que eu já fiz, por algo que eu já resolvi. Então você tem que pagar lá as estalecas. Eu acho que é 50 a 70 euros. Euros não, dólares, de 2 em 2 anos. Fora a preocupação que você tem que ter, que de 2 em 2 anos você tem que renovar. Eu não curto isso, por isso que eu vou pelo caminho da PSPO. Uma vez que eu tirei essa certificação, acabou. A certificação é minha. E eu não preciso mais provar nada para ninguém. Eu já provei, já fiz a prova, acabou. Não preciso pagar nada para ninguém. Quando eu falei da certificação CSPO, tem muita gente que passa 2 anos, descobre que tem que renovar e fala assim, deixa eu fazer o cálculo. Eu acho que são 100 doletas, tá? Para renovar, são 100 doletas. É isso aí, 100 doletas para renovar a CSPO de 2 em 2 anos. Se não me falha a memória, tá? Posso estar errado, mas eu sei que é pago e é em torno de 100 doletas. E aí a pessoa fala assim, poxa, peraí, em 10 anos eu vou pagar uns 500 dólares. Se a gente multiplicar aí 500 dólares vezes 6, vamos botar aí junto com o IOF, dá 3 mil reais. Para mim, Marcelo Neves, 3 mil reais é muita grana. Eu não estou disposto a ficar pagando 3 conto para um instituto só para manter minha certificação. Eu não curto isso, entende? Então, assim, tirei a certificação, acabou, a certificação é minha.
Por isso que eu recomendo para todos os meus alunos o quê? A certificação PSPO. Tirou a certificação, acabou, é sua. É sua. Não tem essa, tá bom? Então, certificação PSPO. Está começando essa jornada? Você tem que tirar a certificação. Muitas vagas para Product Owner vão pedir. E ela vai balizar. Você vai fazer o quê? Você vai ali aprender o básico com a certificação PSPO 1 e vai cumprir o primeiro requisito, primeiro pré-req, para poder ser chamado para as entrevistas, que é ter a certificação. Muitas vezes, não ter a certificação, olha o que eu estou falando, não ter a certificação vai impedir que você tire a certificação, que você faça a entrevista. A própria recrutadora, o próprio recrutador vai falar assim, não aparece aqui não, não aparece aqui não. Deu para entender? Então assim, pré-req, tá bom? Pré-req, tira a certificação o quanto antes. O que é avaliado na certificação PSPO? Vamos entender isso aqui. O que é avaliado? Primeiro, conhecimentos básicos sobre o framework Scrum. É isso mesmo, conhecimentos básicos sobre o framework Scrum. Ah, Marcelo, vou estudar Scrum? Sim, você vai ter que. Mas ali, veja, você vai ser cobrado sobre o seu entendimento sobre aqueles eventos do Scrum como planejamento, reunião diária, review e retrospectiva. Ele às vezes vai no detalhe do detalhe e você precisa entender direitinho quais são esses eventos e, mais do que saber quais são esses eventos, como que o PO se comporta em cada um desses eventos. Então, o básico do framework Scrum você precisa dominar, não é conhecer, dominar para poder se dar bem na certificação PSPO. Eu tenho um aluno chamado Ricardo, ele recentemente tirou a certificação PSPO, ele faz a mentoria PPL, e ele falou assim, achei muito legal isso, olha, tinha gente comigo que eu comentei algumas questões que já tinha certificação PSM e falou assim, olha, certificação PSPO é mais trabalhosa, ela exige mais, até de conhecimento básico sobre Scrum. Percebeu? Então, assim, você tem que conhecer bem ali o framework Scrum, tá bom? Que é muito utilizado ainda no dia a dia, ou os principais elementos do framework ainda são bem utilizados hoje no dia a dia, tá bom? Então, primeira coisa, básico do framework Scrum. E dentro desse básico do framework Scrum, qual é a atuação de um PO nesses eventos? Principalmente isso, nesses eventos. Você precisa dominar isso para realmente tirar a certificação. 2, gestão do backlog. Veja bem, não vai cair no exame, como escrever uma história de usuário, como descrever os critérios de aceite. Isso não vai cair. Sabe por que não vai cair? Acompanha comigo o raciocínio. Acompanha, pequeno gafanhoto. O exame, ele é direcionado para quem está estudando o guia do Scrum. Esse é o compêndio base para essa certificação. E se você for olhar no guia do Scrum, ali não fala nenhuma técnica para descrever os itens do backlog. Tenta procurar no guia do Scrum, assim, história de usuário. Não vai aparecer. Por quê? Porque é uma técnica que não veio com o Scrum. Sabia disso? Quem aqui que sabia disso? Pois é, não é. Já veio antes. A gente já usava em outros frameworks antes do Scrum. Pequeno gafanhoto. Eu tenho certeza que tem gente que tá aqui na live que não sabia disso. Por isso que não aparece. Aí ela só fala assim, a certificação. Geralmente, até quando cai uma opção que fala sobre história de usuário, geralmente essa é a opção errada. Geralmente, porque o framework Scrum não fala sobre história de usuário, mas fala sobre o backlog, fala sobre os itens do backlog, fala que é responsabilidade do PO. Então, esse tema é chave, gestão do backlog. E você tem que entender que, quando a gente fala de gestão do backlog, a gente tem que falar especificamente do PO nesse trabalho, porque o PO é o responsável pela gestão do backlog. Lucas,
K21 me falaram que é bom para tirar a certificação PO. Com certeza. Com certeza. Não tenha dúvida. Não vai ter um ser humano são que vai falar para você assim, ó, não tira não, tem que tirar. Sabe por que tem que tirar? Vou deixar essa pergunta para responder daqui a pouco. Já já eu vou responder essa pergunta para você. Ela é muito simples de responder, tá bom? E independe da opinião do Marcelo Neves, independe da opinião da empresa A, B ou C. Eu vou te dar um argumento muito forte para dizer para você o porquê que ainda vale muito a pena e por que você tem que correr para tirar a certificação, tá bom? Então vamos lá. Já falamos sobre você tem que dominar o Scrum, você tem que fazer gestão do backlog. Então, são dois assuntos muito chave dentro da certificação, tá bom? Terceiro assunto, a relação entre o PO e os outros papéis. PO versus desenvolvedores. PO versus agilista, Scrum Master. PO versus o gerente. PO versus partes interessadas. Vou dar um exemplo aqui. Do que é isso que eu estou falando. Ó, questão de prova, muito parecido com questão de prova. Anota para você garantir pelo menos um pontinho aí. O Product Owner tá lá tomando seu café e, de repente, o diretor bateu na mesa. Bateu na mesa não, bateu na porta, na sala, na porta da sala do time e entrou. Ele, então, pediu aos desenvolvedores para que desenvolvessem uma nova funcionalidade. O que esses desenvolvedores devem fazer nesse cenário? Alternativa A, começar a desenvolver imediatamente, já que quem pediu foi o diretor. 2, verificar se aquele item faz sentido. 3, pedir ajuda para o agilista. E opção 4, pedir para o diretor falar com o Product Owner. E aí, opção A, opção B, opção C, opção D. Quem se arrisca aí? Vamos lá, eu vou esperar 10 segundos e vamos ver se vocês estão afiados. Vamos ver se vocês estão afiadas aí. Vambora? Responde aí, opção A, B, C ou D? Qual é a opção correta? Diz aí pra mim, qual é a opção correta? A, B, C ou D? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Opção 4. Opção D de dado. A, B, C, D. Por quê? Porque pro Guia Scrum, o PO, e pro mundo real, o PO, ele é a autoridade, ele é aquela pessoa que responde pela gestão do backlog, pela gestão do produto. Então, é o PO que sempre que alguém pede alguma coisa, tem que pedir para ele. É para ele que as pessoas têm que pedir, caso exista uma nova funcionalidade. Então, terceiro assunto, relacionamento do PO com outras partes interessadas. Quarto assunto, o papel e as responsabilidades de um Product Owner. Vou dar um exemplo para você perceber como que a coisa é tão simples, mas dá trabalho. Você tem que pensar, tem que ter fluência, conhecer o conteúdo em profundidade. Sabe por quê? Você não pode chegar num exame que custa 200 doletas e perder esse dinheiro. São R$1.000 e poucos. É um baita de um investimento. Então você tem que ir para a prova, você tem que ir para o exame certeiro. Chegar lá e, ó, não pode chegar lá e falar assim, olhar para a questão e falar assim, ih, questão, peraí. É A, é B... Ih, rapaz, eu nem entendi o enunciado. Não dá para ser assim, não dá para ser assim. Você tem que ter fluência, você tem que treinar através de simulados, através de estudar o conteúdo, para chegar lá e mandar ver. Então, quarto grande assunto, no que você vai ser avaliado? Papéis e responsabilidades de um Product Owner. Exemplo de questão que cai na prova. Joãozinho ou Mariazinha é um Product Owner, é uma Product Owner na organização. Ela está muito animada com o seu novo papel. Ela então acabou de ser contratada. E o gerente pede imediatamente que Mariazinha comece a estimar os itens do backlog. E aí, será que Mariazinha deve começar a estimar os itens do backlog? Sim ou não? Percebeu? Nesse cenário, nessas questões situacionais, você precisa conhecer muito bem quais são os papéis e responsabilidades de cada integrante de um time, de uma squad. Conhecendo muito bem os papéis e responsabilidades de um PO, você já sabe que Mariazinha não vai estimar os itens do backlog, porque é responsabilidade dos desenvolvedores fazer esse trabalho, fornecer a estimativa, o esforço necessário para desenvolver os itens. Então, você tem que dominar isso, papéis e responsabilidades de um Product Owner. Então, vamos relembrar? Primeiro,
Primeiro, o básico do Scrum, você tem que dominar. 2, gestão de backlog. 3, Product Owner, olha só, relacionamento do Product Owner e partes interessadas, agilista, desenvolvedor e partes interessadas do negócio, de uma forma geral. E 4, papéis e responsabilidades de um Product Owner. Basicamente, são esses 4 grandes assuntos. Todo o restante está dentro desses quatro grandes assuntos que caem na certificação. Então, você precisa realmente dominar, legal? Precisa dominar. Quanto tempo de preparação? Muita gente me pergunta isso. Quanto tempo de preparação que você precisa? Eu vou fazer uma resposta, eu vou responder aqui que nem consultor para começar. Depende. Calma, calma. Eu vou te dar uma ideia aqui. Começa com o seguinte alvo. 2 meses é o suficiente para você estudar e passar no exame de certificação. Eu não gosto muito daquela história de você ficar estudando 4, 5, 6, 8, 10, 12 meses e não fazer a certificação. Sabe aquela de estudar um pouquinho aqui, estudar um pouquinho ali, aí você rema, mas não sai do lugar? Eu não gosto disso. O que eu gosto? Você cria um plano de estudos. Você fala assim, vou estudar todo sábado 2 horas, todo domingo 1 hora. Se você estudar 2 horas no sábado, 1 hora no domingo, em 2 meses você passa. Marcelo, eu não quero estudar final de semana. Tá bom, estuda durante a semana então. 2 horas, 3 horas por semana é o suficiente. 3 horas por semana durante 2 meses é o suficiente. Suficiente mesmo para você passar na certificação. O detalhe é que você precisa utilizar um bom material para tirar a certificação, você precisa de simulados muito próximos do exame. Não adianta você ter aquele simulado que fala assim, quem é o PO? Ah, o PO é o dono do produto, é aquele responsável pelo backlog. Isso não vai cair no exame de certificação. O que cai no exame de certificação são questões situacionais. Tem questões básicas? Tem, mas são muito poucas e cada vez tem menos. Então você realmente precisa dominar essas questões situacionais. Você precisa estudar, guarda isso. Não é só o que é o PO, o que é o backlog, o que é uma história. No dia a dia, ou melhor, no exame de certificação, você vai ser testado em questões situacionais. Por isso que você tem que estudar e fazer muito o quê? Simulado. Porque no simulado é que você vai ter essas questões situacionais. É lá que você vai ter essas questões situacionais. Se você não tem questões situacionais do tipo essas, Mariazinha é uma nova Product Owner no time A. Ela, viu, situação. E você está sempre sendo testado ou testada no que fazer e no que não fazer no dia a dia. Legal? Boa. Ó o Nelson aqui falando, todos os dias estudo seus conteúdos e cursos do canal Valor. Pô, legal, Nelson, muito bom, muito obrigado. Que bom que eu estou podendo te ajudar e ajudar a comunidade, sem dúvida. Fico muito feliz com isso aí. Lucas, além da PSPO, quais outras certificações que agregam na carreira do PO? Lucas, eu vou fazer o seguinte, quais certificações você deveria fazer? Olha só, depois da certificação PSPO, eu não diria que são certificações, mas existem assuntos que você deveria estudar e fazer um curso. Experiência do usuário, gestão de produto, não é gestão do backlog, não. Gestão de produto, processo de discovery, um pouquinho de user experience, como eu já falei no início. Então, tem um conjunto de assuntos que você precisa dominar, tá bom? Que não são certificações propriamente ditas, mas são cursos, são formações que você precisa fazer. Mas eu vou pegar um gatilho aqui no que você falou, isso aqui é muito importante. Eu vou te responder a negativa. Quais certificações você não deveria fazer e que não agregam na sua carreira como líder de produto? Eu recentemente fiz um Reels, um short, né? Lá no TikTok, no Instagram, no YouTube, onde eu falei assim, pare de estudar agilidade agora mesmo se você quiser ser um líder de produto, se você quer ser um Product Owner. O que eu quis dizer com isso? Presta atenção, porque teve gente que entendeu errado. Mesmo eu dizendo palavra por palavra o que eu vou dizer aqui. Teve gente que falou assim, meu Deus, que loucura, você tá louco, cara? Como assim você está dizendo para a gente não estudar agilidade se o mundo todo está adotando agilidade? Calma, pequeno gafanhoto. Em
entenda o que eu vou falar e tire as suas próprias conclusões. Quando eu falei para parar de estudar agilidade, se você quer ser realmente um PO casca-grossa, um líder de produto, o que eu quis dizer é o seguinte: você tem que conhecer a agilidade? Sim. Você tem que dominar a agilidade? Poxa, bacana, com certeza. Agora, existe uma diferença muito grande entre você ser um agilista e ser um líder de produto. Um líder de produto precisa conhecer agilidade? Claro que sim. Mas ele não precisa ser um especialista em agilidade. Um líder de produto, ele tem que ser um especialista em gestão de produto. Então, complementando a minha resposta aqui ao Lucas, o que você não deveria, nesse momento, já que você quer ser um líder de produto, o que você não deveria fazer para poupar o seu rico dinheirinho, as suas estalecas? O que você deveria fazer? Não perde tempo fazendo curso ou formação de Kanban. Eu conheço gente que está fazendo assim, ó, não, Marcelo, eu quero ser PO, quero ser PO. Já fiz KMP1, KMP2, KMM, quero fazer... Bem, tá errado, pequeno gafanhoto. Tá jogando o dinheiro fora. Ah, Marcelo, eu tenho dinheiro sobrando, então faz. Agora, se você não tem dinheiro sobrando... Ah, mas Marcelo, vou fazer só o KMP1. Tá bom. Mas para que você está se aprofundando e se tornando ali um especialista em abordagens ágeis, em métodos, em frameworks ágeis, se você deveria, nesse momento, estar focando em gestão de produto, cara? Você tem que focar em gestão de... Como se faz uma boa gestão de backlog? Como se faz uma boa gestão do produto? Como se faz uma gestão de partes interessadas? Como que você constrói um roadmap? Como é que você lida com as pessoas? Como é que você resolve conflitos? É isso que você tem que estar focado e não perder tempo. Você está aqui, ó, teu caminho é esse. Aí você começa a fazer curso de agilidade. Você tem que conhecer a agilidade? Claro que tem, como usuário. Mas não querer se tornar um especialista. Senão você vai jogar dinheiro fora. Você vai jogar o teu dinheiro fora. Ah, posso fazer um curso de Scrum? Pode. Posso fazer um curso de Kanban para entender? Pode. No dia a dia, guarda isso que eu vou te dizer. No dia a dia, você vai usar Scrum e vai usar o Kanban? Vai, como usuário. Claro que vai. Sem dúvida. É importante se conhecer? É. Mas você não vai ser o cara, porque aí é papel do agilista, implantar nas organizações o método Kanban, o framework Scrum. Isso é papel do agilista. Você precisa saber como usuário. Entende? Então, tem um limite aí razoável para que você não gaste seu rico dinheirinho fazendo curso e formação ágil que não vai te levar para o caminho de ser um líder de produto. E aí você tem que pensar assim, não, peraí, eu quero ser o quê? Agilista ou eu quero ser um líder de produto? Ah, eu quero ser tudo. Pô, peraí, você tem que pensar. Você tem que se resolver. Não dá para você querer ser médico e advogado. Ah, mas Marcelo, eu conheço aqui eu tenho um amigo que é engenheiro, advogado, médico. Pô, exceção da exceção. Exceção da exceção. Você tem que determinar um caminho. O que você quer? E eu bato muito nessa tecla. Um líder de produto que conhece muito bem, que faz muito bem uma gestão de produto, cara, esse profissional tem emprego garantido para os próximos 15, 20 anos. Porque o que mais a gente vê dentro das organizações são empresas que precisam desses profissionais. Foi o que eu comecei nessa live falando. É você deixar de ser uma pecinha na engrenagem para se tornar uma das peças-chave dentro desse grande mecanismo, dentro dessa grande engrenagem chamada empresa, organização. Marcelo, como é que você baseia os teus argumentos? É simples, vai por observação. Quantos produtos que você tinha fisicamente e que hoje estão aqui, ó? Cadê meu celular? Tá aqui. Tá tudo aqui, ó, no seu celular. Virou tudo software. Calculador HP12C, tá aqui. Despertador físico, tá aqui. Fita de VHS, DVD, tá aqui. Tá tudo virando software. Bit byte. O processo de digitalização não para. Só para você ter uma ideia, o que mais se fala hoje nos Estados Unidos é um movimento chamado no code, sem código. Você sabe o que é isso? Você sabe quais vão ser as consequências desse movimento chamado no-code? Significa que pessoas comuns vão conseguir construir produto de software sem precisar saber
programação. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Você vai ver cada vez mais produtos de software explodindo nas organizações. Então a gente vai ter uma dependência menor de desenvolvedores de software, que são caros, mas a gente vai precisar, você sabe do quê? De gestores de produto, de product owners, de líderes de produto. Você está preparado para isso? Ou vai deixar o mercado chegar num momento em que não precisa mais? Hoje é o momento, porque a gente está começando, a onda está começando a se formar de produto. Então é nesse momento que você tem que se capacitar, que você tem que se preparar. O que é sorte? O pessoal adora falar sobre sorte. É quando você, preparado, encontra uma oportunidade. Porque quando a oportunidade aparecer, ela não vai esperar você. Não vai. Ela não vai falar assim, olha, ô Joãozinho, ô Mariazinha, vai lá, faz o curso que a gente te espera. Não. Você não está preparado? Próximo. Ou próxima. Não vai te esperar. Então você tem que se preparar agora. Rodrigo está dizendo ali, ferramentas essas no code. Exatamente. Eu uso Bubble. Tá? Eu estou estudando Bubble. Eu já parei de programar. Eu parei de programar em 2012, 2013. Eu programava já bem pouco na época com Visual Studio C Sharp e Visual Basic .NET. Já parei. Hoje eu estou brincando ali com Power Apps, Bubble, Notion e tem muitas outras plataformas. O que eu estou querendo mostrar para vocês, sem entrar aqui no Tecnês? Pessoal, existe uma oportunidade de mercado fantástica para quem quer ser a líder de produto, o líder de produto. A gente agora, com essas plataformas no-code, precisa de pessoas que façam a gestão da criação desses produtos, já que a dependência por desenvolvedores está diminuindo, percebeu? Isso vai explodir. Esse movimento está muito grande hoje nos Estados Unidos e está começando a chegar aqui. Os Estados Unidos, eles têm uma mentalidade muito pioneira, né? Precursora. Os caras querem ser o primeiro, querem ser os caras a experimentar. A gente já tem uma cultura mais de deu certo, então eu vou fazer. É de seguidor, né? Se o outro fez e deu certo, eu também vou fazer. A gente tem uma cultura muito assim. Mas para pensar, gente. A gente está num momento fantástico, propício para que pessoas que não gostam de programar, que já estão de saco cheio de trabalho operacional e quer ter essa posição mais estratégica, possam ser absorvidos pelo mercado, possam se destacar no papel de Product Owner. Tempo de preparação para certificação, 2 meses. Estudando 3 horas por semana é o suficiente. É o suficiente. E por quê? Você vai gastar aí as primeiras 2, 3 semanas estudando conteúdo e da 4ª semana à 8ª semana você só vai fazer simulado. Acabou. E cada simulado você tem que fazer em 1 hora. Se você fizer isso, não tem para ninguém. Em 2 meses, você, no máximo, tira essa certificação. Eu gosto de botar um limite, estudar e pronto, eu vou resolver o assunto. Eu nunca mais vou voltar a falar no assunto certificação. Isso te ajuda, entendeu? Isso vai te ajudar. E a última pergunta que eu queria responder sobre ainda a certificação é, será que ainda vale a pena? Muita gente me pergunta, Marcelo, ainda vale a pena? Eu prefiro que você, saindo daqui, e eu faço isso toda semana, procura as vagas de PO, e aí você vai ver o seguinte, vaga para Product Owner, pré-rec, ou desejável, certificação PSPO, CSPO. Então, não sou eu que estou dizendo, não é o Joãozinho, a Mariazinha, é o mercado que pede. O mercado que pede. Então não tem outro argumento mais forte, melhor do que o mercado. Ah, mas a certificação é isso, aquilo. Não importa. Se o mercado pede, você tem que ir lá estudar e tirar a certificação. Ponto. Para de ficar discutindo se funciona, se não funciona. Eu sempre conto uma história aqui. Lá em 2009, 2008, eu fui tirar a certificação PMP. Ó, lá atrás. Eu fazia pós na UFRJ de gestão. E aí o pessoal discutia, será que a gente tem que fazer certificação PMP? Será que vale a pena? Não vale? Todo o intervalo do curso era a mesma ladainha. Mesma ladainha, todo mundo brincando, todo mundo se questionando. Eu falei, quer saber? Eu vou estudar. Peguei o PMBOK, estudei durante 3 meses. Essa deu trabalho. 3 meses. Estudei, tirei a certificação. Sozinho não, né? Fiz a prova lá no instituto. Tirei a certificação. Voltei, pessoal. E aí, gente?
E eu voltava, as mesmas perguntas, as mesmas ladainhas. Ai, será? O que você acha, Marcelo? Eu falei, cara, eu tirei a certificação já. Se o mercado me pedir, eu já tenho. Se não pedir, segue a vida. Como assim? Você já tirou a certificação? Como assim? Tirou? Como assim? Você estudou? Ah, estudei, cara. Gastei 3 meses e pronto. Acabou. Eu nunca mais conversei com as pessoas sobre esse assunto. Quando alguém vinha falar sobre certificação, cara, eu já tenho. Para mim, o cenário é esse. Se a empresa pedir, eu apresento meu certificado. Se não pedir, segue a vida. É simples. Deu para entender? É assim que a gente toca a vida, tá? Então, vai lá, foca na certificação PSPO e vai lá e tira a certificação. Bota ali o alvo para 2 meses e estuda 3 horas por semana. É o suficiente. Você vai estudar os conteúdos. A partir da 4ª semana, você vai, então, fazer os simulados. Acabou. Você vai resolver em 2 meses, você vai resolver esse assunto. Ainda vale a pena? Não sou eu que estou dizendo, é o mercado que diz, que cobra, que pede Product Owners com certificação. Pessoal, eu já treinei mais de 450, eu acho que já está umas 500 pessoas, batendo 500 pessoas, para atuarem como Product Owner. Né? Eu contei o caso aí do Ricardo, que foi um dos últimos casos, conversando com ele. Ele tirou a certificação, fiquei muito feliz. E ele falando, olha, deu trabalho. Mas ele falou assim, eu estava bem preparado. E ele conseguiu tirar a certificação. Então assim, se preparando direitinho, resolve o assunto logo, é muito melhor. Gente, eu tenho certeza que você se incomoda, né? Já se incomodou, ou até mesmo se preocupa, se incomoda hoje de ser visto na empresa, em muitas empresas é assim, em você ser visto como mesa, como cadeira. Deu algum problema, o cara vai lá, te demite, bota outro no lugar. Isso me incomoda, sempre me incomodou, né? Você ser visto como uma peça, uma pecinha nessa grande engrenagem, que pode ser substituída a qualquer momento. Uma pecinha tão barata que qualquer um substitui. Por isso que quando eu falo dessa oportunidade de ser PO, eu tô falando de um cara, de uma profissional que domina o produto, que entrega os resultados que esse produto precisa entregar para o negócio e para o mercado, e que essa pessoa se torna esse líder de produto, essa peça-chave, e não mais uma peça dentro dessa engrenagem, mas uma das peças-chave, onde todo mundo reconhece que boa parte do resultado daquela empresa veio através daquele produto. Aquele produto que a fulana, Kleber, que o Rodrigo, que o Lucas, que o Nelson lidera. Por isso que eu gosto tanto e digo que o trabalho como líder de produto ele é recompensador, porque você consegue ver o impacto na vida das pessoas que usam aquele produto. Seja um produto que roda dentro da empresa, seja um produto que é vendido, que é distribuído no mercado externo, no ambiente externo, no mercado. Você consegue ver o impacto do teu trabalho na vida das pessoas. E não tem recompensa maior do que a gente ver que o nosso trabalho, que com o nosso esforço, que com a nossa dedicação, a gente conseguiu melhorar a vida das pessoas. Nem que seja um pouquinho, nem que seja um pouquinho. Melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali. Isso faz toda a diferença. E eu tenho certeza que você, começando esse ano de 2023, deve estar pensando assim, poxa, Marcelo, eu quero mudar minha vida. Eu quero dar um jeito, né? Eu quero apontar para algo que seja mais perene, sabe? Porque eu vejo o que eu estou vendo hoje. No início eu falei muito sobre a Amazon, que vai demitir ali 18 mil pessoas. Péssimo, né? E são apenas peças naquela engrenagem. Nenhum daqueles papéis são peças-chave. Nenhum daqueles papéis são peças-chave. Porque se fosse peça-chave, a empresa consideraria antes de demitir. Por isso, gente, aproveita a oportunidade, começa a olhar com mais carinho para esse papel que vai absorver muita gente e se tornar esse PO casca-grossa, esse líder de produto, é sem dúvida um caminho perene, seguro, para que nas próximas décadas você consiga trabalhar, né, como gestor de produto, como Product Owner. A oportunidade está aí no mercado. Tecnologia, trabalhar ali com tecnologia, trabalhar ali com produtos, sempre foi um mercado que sempre absorveu muita gente. E eu trabalho no mercado de produto, no mercado de tecnologia, desde 1992. Você está achando que o meu cabelo aqui caiu, né?
Essa calvície aqui, você tá achando que é por quê? É muita dor de cabeça, mas eu te garanto uma coisa, tem muita coisa, se eu fosse contar aqui, tem muitas histórias, que eu me orgulho, produtos que eu participei, que eu desenvolvi, que eu entreguei, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado e de ter impactado a vida de muitas pessoas. Com certeza. E tenho certeza que você também quer esse tipo de trabalho, né, um trabalho significativo para as pessoas e para você, né? Se sentir, né, poxa, o que eu faço faz a diferença. Eu não sou apenas uma pecinha, eu sou uma das peças-chave dentro da organização.